Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre 4 tipos de vozes que você não deve ouvir. Toma cuidado com essas 4 tipos de vozes que eu vou lhe revelar agora. Porque essas vozes que eu vou te revelar estão trazendo muitos prejuízos para muitas pessoas. E muitas pessoas que estão ouvindo essas vozes estão se dando mal. São vozes espirituais e são outros tipos de vozes que você não deve, não pode dar ouvidos. Mas antes que eu te revele essas 4 vozes, 4 tipos de vozes que você não deve ouvir, eu tenho que ler um texto da palavra de Deus para abençoar a sua vida. Evangelho de João, capítulo 10, verso 27, que diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. O próprio Jesus Cristo, ele está querendo dizer que toma cuidado com vozes que você tem ouvido. Toma cuidado com vozes que te chamam. Toma cuidado com vozes que falam com você. O primeiro tipo de voz que você não deve ouvir é a voz do diabo. Mas, pastor, como que eu posso discernir que é a voz do diabo falando comigo? Por exemplo, a voz do diabo é só vozes negativas. O diabo, ele vai falar na sua cabeça, nos seus ouvidos. O diabo vai falar, e o diabo tem falado para a pessoa tirar a própria vida. Essa é a voz do diabo. Muitas vezes tem pessoas que ouvem vozes dizendo: desista da vida, se corte, se lance sobre o fogo. Muitas vezes pessoas ouvem vozes dizendo: abra todo o registro do botijão de gás e deixa vazar tudo. Isso é voz do diabo que você não deve ouvir. Tem pessoas que ouvem voz do diabo que diz assim: se vingue daquela pessoa, se vingue de fulano, de ciclano. Isso é voz do diabo e você não deve ouvir. Vozes do diabo são vozes negativas, são vozes para a pessoa que não vai conseguir algo, são vozes para a pessoa jogar a toalha. Essa é a primeira voz que você não deve ouvir, é a voz do diabo. Você tem ouvido vozes? E essa voz que você está ouvindo, você percebeu que é uma voz das trevas? Então comece a buscar a Deus. Comece a repreender todo o mal. Quando uma pessoa começa a ouvir voz do diabo, quando uma pessoa começa a ouvir voz negativa, com certeza você está debaixo
de uma batalha espiritual. E tem pessoas que não entendem. Tem pessoas que pensam que estão ouvindo vozes que é coisa da cabeça, que são coisa física. Quando uma pessoa passa a ouvir voz, aquela voz negativa, aquela voz para que a pessoa não vale nada, aquela voz que você nunca vai conseguir, aquela voz que tire a própria vida, é voz do diabo. Você está em uma batalha espiritual. E tem pessoas que não compreendem, pensam que é uma doença, um problema que já vem dos antepassados. Quando uma pessoa começa a ouvir voz, já não é um problema físico, já é um problema espiritual, batalha espiritual, e os espíritos das trevas estão batalhando contra você e você precisa reagir. Tem pessoas que estão me vendo agora e pessoas estão ouvindo essa voz negativa. E Deus está me usando para te orientar. Não dê ouvido a essa voz, porque é a voz do diabo. Vou repetir. A voz do diabo é uma voz que só te leva a fazer coisa negativa, só te leva a fazer coisa ruim. Tem pessoas que estão ouvindo vozes e dizendo: entra para uma denominação aí e comece a tirar o que é dos outros, comece a beber, enche a cara mesmo, fuma droga. Tem pessoas que estão ouvindo vozes para fazer assalto, para furtar. Tem pessoas que estão ouvindo vozes para sumir no mundo, para desaparecer e não dar notícia para os familiares. Tem pessoas que estão ouvindo vozes e essas vozes dizem: desapareça, saia da sua casa. Você vai ter mais paz lá fora do que na sua casa. Olha a voz que essa pessoa está ouvindo. Essa voz é maligna. Essa voz é uma voz espiritual das trevas, para a pessoa sair da casa, sumir no mundo, para se livrar dos problemas. Não. Você vai enfrentar os problemas na presença de Deus. Então, se você está ouvindo essa primeira voz negativa, voz que é do diabo, comece a jejuar. Comece a fazer campanha na sua igreja. Ou se você não é evangélico ou evangélica, comece a fazer uma campanha na igreja. Ou peça para homens e mulheres de Deus fazerem uma campanha na sua casa. Sim, porque eles vão ir na sua casa, vão fazer uma campanha, vão repreender todo o mal, e essa voz negativa que você está ouvindo, que é a voz do diabo, vai desaparecer da sua mente e dos seus ouvidos. Então, a primeira voz que você não deve ouvir, toma cuidado, é a voz do diabo. A segunda voz que você não deve ouvir é a voz do seu orgulho. Não ouça a voz do seu orgulho. Muitas vezes você entendeu, percebeu que você errou em tal coisa,
ou que você falou algo que não era para você falar, mas devido ao seu orgulho, você não quer reconhecer o erro. Segundo o seu orgulho, você fica ouvindo a voz do orgulho. Não dá o braço a torcer, não. Isso é voz do orgulho que você sente no coração. Você sabe que você está errada. Você sabe que você está errado. E mesmo assim, você ouve a voz do orgulho. Ah, eu não vou pedir desculpa, não. E se eu falar que eu estou errado ou errada, eu vou me rebaixar. Então você está ouvindo a voz do orgulho para você não reconhecer o erro, porque você não quer se rebaixar, você não quer se humilhar e dizer: eu errei, me desculpa. Então você fica ouvindo a voz do orgulho dizendo: não se humilhe. Você fica ouvindo a voz do orgulho dizendo: não se retrata, porque senão você vai ficar lá embaixo. Essa é a voz do orgulho. A segunda voz que você não deve ouvir é a voz do orgulho. Mas sim, se arrependa de algo que você falou, se humilhe, diga: eu errei mesmo. Fulano, eu errei, você está certa. Eu errei, você está certo. Faça isso que você vai se sentir bem e Deus vai te abençoar. Mas pare de ficar ouvindo a voz do orgulho. E você não quer se humilhar, você não quer dizer que você errou, que você não fez algo certo, que as suas atitudes foram erradas. Deixe de ouvir a voz do orgulho e se humilhe. Se você falou algo para o seu companheiro, só que a voz do orgulho está dizendo: não se humilhe, não peça desculpa, não peça perdão. Muitas vezes a voz do orgulho é tão astuta que a voz do orgulho diz assim: se você se humilhar, se você reconhecer que você estava errada ou errado, fulano de tal vai multar. Então não reconheça que você está errado. Não reconheça que você está errado, porque senão tal pessoa vai multar em você e vai humilhar você. Essa é a voz do orgulho. Mas quando você começa a não ouvir a voz do orgulho e aí a dizer para o seu companheiro: me desculpa, eu errei, eu tive atitudes erradas, e você começa a se humilhar, Deus começa a abençoar você, porque você não está ouvindo a voz do orgulho. Então, a segunda voz que você não deve ouvir é a voz do orgulho. A terceira voz que você não deve ouvir, essa terceira voz, esse terceiro tipo de voz que você não deve ouvir, que eu vou te revelar agora, é forte. É forte. E você precisa tomar cuidado com esse terceiro tipo de voz que eu vou te revelar agora. Mas pastor, que terceiro tipo de voz é essa? Antes de eu te revelar, eu preciso pedir a você: se inscreva nesse canal. Nesse canal só tem conteúdos abençoados que vão edificar a sua vida. É só você clicar aí, aonde está escrito inscreva-se. Clique aí e você já vai estar inscrito ou inscrita nesse canal. E comente aí quais são os tipos de vozes que você já ouviu e que você se deu mal. Quais os tipos de vozes que você está ouvindo e você sabe que essa voz não é de Deus. Comente aí e compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. Cadê o teu like? Já clicou aí no joinha? Dê o teu like aí e clique no sininho para que todos os conteúdos que eu vou lançar, o YouTube avise para você.
O terceiro tipo de voz que você não deve dar ouvido é a voz de pessoas que você sabe que são pessoas invejosas. E você conhece alguém próximo a você e você sabe que essa pessoa é invejosa, é invejoso, e essa pessoa está falando nos seus ouvidos. E você está dando ouvido à voz dessa pessoa invejosa. Toma cuidado, não dê ouvidos à voz de pessoas que são invejosas, porque essa pessoa que você sabe, que está próximo a você, que está falando algo para você, e você está dando ouvido, essa pessoa invejosa nunca vai te dar um conselho para você se dar bem. Pessoas invejosas só vão falar algo para te manipular, para que lá na frente você se dê mal. Ou que, se você estiver ouvindo voz de uma pessoa invejosa, essa pessoa está te manipulando, não para você ter benefício, mas para que a própria pessoa que está com inveja tenha benefício em cima de você. Então, a terceira voz que você não pode dar ouvidos é a voz de uma pessoa que você sabe que é invejosa, que é invejoso. Toma cuidado. A voz dessa pessoa pode estar manipulando você a você tomar decisão errada, a você ter atitudes erradas e a você ter prejuízos lá na frente. Toma cuidado com a voz de pessoas invejosas. O quarto tipo de voz que você não deve dar ouvido é a voz de pessoas que não são evangélicos. Pessoas que não são evangélicos. E principalmente pessoas que fazem aqueles tipos de trabalhos. Toma cuidado com a voz dessas pessoas que irão levar você a fazer com que a tua situação piore mais ainda. Vou repetir, o quarto tipo de voz que você não deve ouvir é a voz daquela pessoa que não é cristão e que ainda é daquela área que faz trabalhos das trevas. Se você ouvir a voz dessa pessoa, certamente você vai se dar mal. Então toma cuidado com voz de pessoas que não é cristão e que ainda trabalha na área das trevas. Essa voz dessa pessoa que não é cristão, que trabalha na área das trevas, que você sabe que área das trevas que é, essa voz vai te levar a você cair. Vai te levar a você piorar de situação. Vai levar você a perder muitas coisas. Então, o quarto tipo de voz que você não deve dar ouvidos é a voz de pessoas que não são cristãs e que trabalham naquela área das trevas. Vigia, toma cuidado aí. Ouça a voz da palavra de Deus. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de homens e mulheres de Deus que estão sendo inspirados. Mas a voz de homens e mulheres de Deus é que você vai vencer sim. A voz de homens e mulheres de Deus é que comece a ter vontade de viver. Deus vai te dar vitória. Vozes de homens e mulheres de Deus Deus vai te curar. Você vai sair dessa. Você vai se levantar, jejue, ore, leia a Bíblia, busque a Deus, tenha fé. Essas vozes são vozes de homens e de mulheres de Deus e é a voz de Deus, né? Deus, ele sempre quer nos levantar, nos erguer, nos dar vitória, nos fazer com que nós tenhamos paz, alegria e felicidade de viver.
de conquistar, de alcançar os nossos objetivos. Então tá aí 4 vozes que você não deve dar ouvidos. Vigia, toma cuidado aí. Se inscreva nesse canal, comente aqui e compartilhe esse conteúdo. Dê um joinha, fique na paz do Senhor Jesus.